nós respondêssemos em termos de sociologia ou em termos de direito, existem muitos que encontram legitimidade e encontram até mesmo causa em termos de processo, em termos de estrutura jurídica para o impeachment. Então a pergunta não é o que nós encontramos para dar esta legitimidade, mas a pergunta fundamental é: o que se passa no atual momento do Brasil e do mundo, pelo qual este impeachment, que foi inclusive juridicizado, teve lei, teve instituição, teve Congresso, teve Supremo Tribunal Federal, por que toda essa máquina funciona assim? E por que essa máquina inteira não funciona, por exemplo, para constituir outro horizonte político, não funciona para, inclusive, dar cumprimento a algumas normas da Constituição, que até hoje são normas programáticas, até para falarmos nesse nível que é do direito positivo, do direito que está aí posto no mundo já dado da nossa instituição, até para isto nós temos uma seletividade. Portanto, eu penso que é chegado o momento de nós fazermos uma reflexão muito mais sincera. O capital domina de modo avassalador toda a lógica das sociedades. E as populações, os indivíduos, os grupos sociais, eles pensam conforme o capital, porque é o capital que produz, inclusive, esta forma, este modelo de intelecção de mundo. Se nós quisermos falar com uma palavra mais bonita, em um conceito, inclusive, mais alto, filosófico, o capital produz, constitui a ideologia. A nossa briga, portanto, não é por saber se tudo que se passou é legítimo ou não, mas saber que esse processo, que é chamado por legítimo, tem por detrás um horizonte ideológico. Por que a ideologia das pessoas chama tudo isso de legítimo e chama de legítimo um ser humano passar fome e vai chamar de ilegítimo o dia em que esse ser humano se levantar e tomar o pão de quem tem pão sobrando? Então nossa pergunta não é do legítimo ou do ilegítimo, mas quem produz a compreensão ideológica do valor da legitimidade, do horizonte do que é certo ou errado, ordeiro ou desordeiro, justo ou injusto. Portanto, a nossa luta é por transformar os próprios padrões dos nossos valores. O propósito destes anos, mais de década de governos do PT, não foi apontar para uma força política do povo, não houve luta ideológica, não houve abertura dos meios de comunicação de massa para poder dar ao povo outra visão, uma consciência mais politizada a respeito do mundo. Nada disso aconteceu. Aconteceu uma espécie de acomodação dentro do capitalismo, mas num grau diferente daquele que era o tradicional do Brasil já de muitas décadas. O rescaldo do governo do PT, dos governos do PT nestes tantos anos, deve ser pensado por nós como algo positivo no sentido de que nos demonstrou que o capitalismo nacional não precisa ser o capitalismo das ruínas. Portanto, ele não tem que ser necessariamente totalmente dependente do capital norte-americano ou dos grandes fluxos do capital internacional. Haveria possibilidade de algum eixo nacional do capitalismo aqui no Brasil, políticos. Eu diria que o capitalismo brasileiro tem um grave problema na sua própria matriz burguesa. O pato da Fiesp, que foi inflado aí na Avenida Paulista, esse pato nos revela que a burguesia nacional não consegue ter projeto de médio e longo prazo, porque a desnacionalização do país, a perda, inclusive, do planejamento que os governos petistas, que são capitalistas, fizeram, isto vai em desfavor destas burguesias nacionais. Quem inflou um pato na Paulista, depois ficará sem este pato. É que para a geração dele, do filho dele, quando ele vende uma empresa, ele vive bem, vive de modo nababesco, ele come, ele compra casas, mansões, vai à praia, ele não tem a perspectiva de longo prazo. Para ele, se 1000 funcionários da empresa dele foram demitidos porque a partir de agora nós compramos um bem dos Estados Unidos, para ele essas 1000 famílias pouco importam. Ele já não conhecia a história desses 1000 empregados, ele não sabia o quanto eles sofriam, ele não sabe se essas pessoas têm filho pequeno, têm alguém doente no próprio lar. Portanto, se estão demitidos ou não, eles imaginam que é um fato da vida econômica. Muito bem, a burguesia nacional de fato teve um grave problema porque ela não entendeu o jogo que o PT, que o próprio Partido dos Trabalhadores fez, de recomposição da burguesia. Talvez o melhor modelo para a burguesia nacional tenha sido o modelo de Lula e de Dilma, porque de fato deram algumas condições de consumo ao povo e automaticamente então deram um ensejo
a uma espécie de concórdia política, uma concórdia muito falsa, mas uma concórdia previsível daqueles que eram muito pobres e passaram a consumir um pouco mais, que portanto gostam do modelo do capitalismo. E nós achávamos, ou então nós não, mas alguns achavam nos governos do PT, que bastava dar condições para o capital, que então a população estaria do lado de quem lhe deu comida e quem lhe deu casa e quem lhe deu condições econômicas um pouco melhores. Não é isto. Junto com a economia e com a política está a ideologia. Se nós temos benefícios econômicos, mas a ideologia fala o contrário, aquilo que move a alma, o coração, o cérebro, o entendimento das pessoas é a ideologia. E as pessoas são muito capazes de trocar em nome de coisas como ética, moral, gente que seja de bem, pessoas que sejam de Jesus, de Deus ou qualquer afirmação nesse sentido, elas trocam o pão que ganharam politicamente graças ao crescimento econômico por algo que seja de Deus. Portanto, se eu puser a oposição aqui entre quem deu o pão e é acusado há anos, todos os dias, pelo jornal principal da televisão, de que é bandido, e quem tira o pão, mas todo dia fala que é de Deus e veste uma roupa de homem correto, de homem branco correto, que a sociedade, inclusive no seu preconceito médio, espera que dele venha a verdade, as pessoas trocam a comida, que teoricamente veio do bandido, pela fome, mas de alguém que vem de Deus e é correto, e é da ordem, e é da lei, e é moralmente um homem estável. Ou seja, nós perdemos esse jogo e demorará muito tempo para recompormos uma condição média. O fato é que, neste quadro de análise política, tivemos os governos do PT que de fato demonstraram que era possível retomar algum grau de qualidade do capitalismo nacional. Só que isso é capitalismo. Só que pelo fato de haver aqui um amálgama muito mal arranjado da política com a economia e com o povo, nós não tivemos um motor para uma dinâmica progressista nas mãos do povo. A burguesia não quis, e quando não quis, o capital é muito mais forte que a política, muito mais forte, inclusive, do que os interesses populares.